Está no ar, Doutor São Paulo. Alô, iguais! Eis-me aqui, depois do jogo. Depois do jogo, São Paulo, 1, 2, 3, 4, Corinthians, 0. Como diz o meu neto Miguelito, São Paulo 4, Corinthians, bolinha, 0. Iguais do coração. Foi um show de bola. Eu não pude nem gravar esse programa ontem, no sábado, depois do jogo, porque eu estava caindo de glórias. Era a vitória que o São Paulo precisava. Se o São Paulo precisava de alguma coisa nesse Campeonato Brasileiro, era uma vitória dessa no Majestoso. Serviu para isso. Porque a passagem do São Paulo no ano de 2016, nos campeonatos que disputou, foram todas pífias, foram todas ridículas, em todos os campeonatos. E nesse Campeonato Brasileiro, não deixou de ser assim, não. A passagem do São Paulo por esse Campeonato Brasileiro é para se esquecer. Agora, um jogo desse é um jogo inesquecível, é um jogo para jamais se esquecer. E o futebol tem dessas coisas. O futebol é assim. É por isso que o futebol é bonito, é por isso que o futebol é surpreendente, é por isso que o futebol é maravilhoso. Eu cravei lá, no bolão da Viana, da padaria Viana, aqui no Paraíso, eu cravei de arrest lá, cravei São Paulo. A grande maioria cravou empate ao Corinthians. Não que o Corinthians seja tudo isso, não. Agora, eu sou o Doutor São Paulo e eu acreditei no São Paulo. E eu disse a todos os devotos que se encontraram comigo antes desse jogo que essa seria a última chance do São Paulo dar uma alegria à sua imensa torcida neste Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, foram 154 mil vozes. Foram 54 mil vozes, né? Já estou aumentando tudo aqui, 54 mil vozes e 108 mil olhos acompanhando o São Paulo. Para quem é devoto como eu da velha guarda, é o que eu estou dizendo aqui, era a última chance. Templo Sagrado do Morumbi lotado. O que podia dar? Tinha que dar São Paulo. Aquela camisa ali em cima, aquela do Dinho, que ninguém tem, nem o Museu do São Paulo, que aliás o São Paulo devia ter um museu melhor, hein? Não tem, esse Museu do São Paulo é fraco. Mas nem o Museu do São Paulo tem, nem o São Paulo tem e nem o próprio jogador tem. Aquela ali, que tá ali em cima, vocês estão vendo atrás de mim, aquela é a camisa que o Dinho usou no Campeonato Mundial, quando o São Paulo foi campeão mundial pela primeira vez, no jogo contra o Barcelona. Aquela camisa ali pesa, mas pesa uma tonelada. E aquela camisa tem que ser bem vestida, tem que ser vestida por homens, tem que ser bem vestida, tem que ser vestida por gente de responsabilidade. Então, diante de 54 mil vozes e 108 mil olhos, não podia dar outra. E eu previ que esse São Paulo de Denis, Buffarini e Maicon, Rodrigo Caio e Mena, João Schmidt e Thiago Mendes plantados à frente da zaga, com Cueva circulando à frente dos dois, David Neres, a joia tricolor, o novo diamante pelo lado direito e Kelvin pelo lado esquerdo, com Chaves internado na área, poderia sim vencer. E o São Paulo, desde o começo da partida, disse que veio. O São Paulo começou em cima do Corinthians, marcando pressão, marcando a saída da bola. O Corinthians não conseguia jogar. Se o São Paulo tivesse jogado assim durante todo o Campeonato Brasileiro, o São Paulo certamente hoje estaria disputando o título. Eu não estou dizendo aqui nenhuma loucura, não. Eu não estou sendo aqui o profeta do otimismo, eu nunca fui. Eu sou muito realista. Agora, se os jogadores estivessem tomados por esse brio durante todos os jogos do Campeonato Brasileiro de 2016, o São Paulo, sem dúvida, teria tido outra sorte no certame.
O São Paulo foi bem em todos os setores do campo, porque o São Paulo estava inspirado, o São Paulo estava com vontade de jogar. O São Paulo sentiu a responsabilidade, os jogadores, o elenco sentiu a responsabilidade, que é usar aquela camisa lá em cima, aquela lá que o Dinho usou. E era guerreiro como todo aquele time que foi bicampeão mundial e bicampeão da Taça Libertadores da América em 92, 93. Então, iguais do coração, foi um jogo em que o São Paulo teve o comando do começo ao fim. O primeiro tempo, o São Paulo, já disse aqui, saiu marcando o Corinthians no campo dele com 10 minutos de jogo. Eu disse aos devotos que estavam vendo a partida comigo, no meu telão, que o São Paulo tinha enquadrado o Corinthians. O Corinthians não é essas coisas. O São Paulo, empurrado pelas 54 mil vozes e pelos 108 mil olhos, o São Paulo esmagou o Corinthians. O Corinthians parecia um time pequeno, enfrentando um time grande dentro do Morumbi, chutando a bola para qualquer lado. Enquanto o São Paulo marcava sob pressão, marcava alto, marcava do meio campo para frente, adiantou as suas linhas com Buffarini e Mena, com Maicon e Rodrigo Caio, com João Schmidt e Thiago Mendes bem à frente, jogando bem na intermediária, o Cueva solto pelo miolo, fazendo o papel que fazia o Ganso, com liberdade total para jogar, caindo pelos dois lados, e Kelvin numa jornada muito inspirada. O São Paulo fez um belíssimo primeiro tempo. E aos 14 minutos, logo depois de eu ter dito para os devotos que estavam assistindo ao jogo comigo, ali no meu telão, que o São Paulo havia enquadrado o Corinthians, logo depois disso o São Paulo abriu a contagem. Foi logo aos 14 minutos do primeiro tempo. Uma jogada insinuante de Kelvin, que vinha sendo o melhor atacante do São Paulo, o jogador mais lúcido do São Paulo. Kelvin enfiou-se pelo lado esquerdo, recebendo um passe de Cueva, driblou o zagueiro corintiano e foi derrubado. Hoje eu li aí na grande imprensa que o pênalti foi duvidoso. Duvidosa é a opinião de quem diz que não foi pênalti, porque foi pênalti claro, as câmeras mostraram em vários ângulos, pênalti claríssimo. O Kelvin foi atingido num carrinho de lado, lateral, tocando a perna dele, caiu, pênalti. O jogador que fez o pênalti negou lá no intervalo. Todo mundo viu que foi pênalti. Foi pênalti claro, E o Cueva, então, começou o show do São Paulo. Porque o Cueva não vinha tão bem assim nos primeiros 10, 12 minutos de jogo. Ele adiantou essa bola, fazendo o papel dele, jogando como armador para o Kelvin. O Kelvin foi para cima do lateral e o Kelvin vinha fazendo isso toda hora. Toda hora. O Kelvin pegava e insinuante, vertical, para cima do zagueiro. O Kelvin mais uma vez fez isso e foi derrubado pênalti. Mas aí começou o show de Christian Cueva. Cueva, na hora de bater o pênalti, deu a clássica paradinha, inventada por Dino Sani e idealizada por Mauro Ramos de Oliveira. Eu já contei essa história lá no meu blog, em www.doutorsaopaulo.com.br. Mauro Ramos de Oliveira idealizou, num São Paulo 5, Palmeiras 0, e Dino Sani bateu, mas bateu para fora, mas inventou a paradinha. Parou o goleiro para um lado, bola para o outro, só que bola para fora. Mas o Kelvin não, Christian Cueva não. Christian Cueva, com a maior tranquilidade, correu, parou e esperou o goleiro corintiano definir para onde cairia. O goleiro caiu pela direita e o Cueva, então, deu uma cuevadinha, como disse um jornal esportivo desse domingo aqui em São Paulo. Uma cavadinha, mas foi uma cuevadinha. E só levantou a bola e balançou o barbante corintiano. Daí para frente, iguais do coração, aí foi um show de bola. O próprio Cueva passou a comandar o São Paulo. Bola no pé do Cueva e deixando toda hora ali. Tanto o Chaves quanto o Kelvin em possibilidades, com chances de fazer o gol. O Cueva fez a maior partida que ele poderia ter feito desde a sua chegada no DRS. O Cueva acabou com o jogo. O São Paulo se postou bem atrás, Cueva passou a dominar a partida ali no meio-campo, com João Schmidt e Thiago Mendes impedindo os jogadores de miolo do Corinthians de avançar. Os laterais muito bem no jogo. Mena fez a sua melhor partida no São Paulo, muito seguro pelo lado esquerdo, não deixando o Corinthians jogar e descendo para ajudar o Kelvin pelo lado esquerdo. Buffarini
tendo alguma dificuldade na marcação, mas também descendo, apoiando o lado direito, onde David Neres esteve meio opaco no primeiro tempo, não é? E Chaves internado na área brigando. O Chaves perdeu uma chance claríssima de gol no primeiro tempo e o São Paulo podia ter feito 2-0. Ficou no 1-0 e ficou de muito bom tamanho para o Corinthians. O Corinthians perdeu 2 chances no primeiro tempo, o São Paulo deve ter perdido umas 3 ou 4, e essas 2 do Corinthians foram em jogadas esporádicas, né? O São Paulo teve domínio absoluto do jogo e o Corinthians teve essas 2 chances. No segundo tempo, havia aquela dúvida, porque o Kelvin se machucou, né? E o Luiz Araújo entrou aos 39. Entrou aos 39 do primeiro tempo. O Kelvin, que como eu disse aqui, vinha sendo o atacante mais lúcido do São Paulo. Um atacante corajoso, jogando mais adiantado, tanto o Kelvin como o David Neres. O esquema do São Paulo mudou, tá mais ofensivo. Kelvin jogando pelo lado esquerdo, joga mais à frente. E David Neres é um jogador que pode decidir num lampejo, numa jogada qualquer, e é um jogador que joga mais para dentro da área, entrando em diagonal. Com o Chaves internado. O São Paulo tinha praticamente um 4-3-3, com o Cueva chegando ainda para ajudar. Então o Kelvin, que vinha sendo o jogador mais lúcido, tinha saído aos 39. Então eu temi pela queda de produção do São Paulo, por 2 fatores. Primeiro, pelo fato de que o Kelvin havia se machucado e era o jogador mais lúcido. Segundo, pelo fato de que Christian Cueva, costuma cair no segundo tempo. Este tinha sido o defeito do Cueva até agora no São Paulo. O Cueva cai no segundo tempo fisicamente e o São Paulo então para de armar. Mas para minha surpresa, entrou o Luiz Araújo pela esquerda, manteve o ritmo do Kelvin, porque o Luiz Araújo é um jogador incisivo que também vai para cima do ataque, da defesa contrária, embora eu acho que ele jogue mais pelo meio do que aberto, talvez ele renda mais pelo meio, ele tem características de um jogador rompedor, é um jogador mais forte do que o Kelvin. Então, esse Luiz Araújo manteve o ritmo do Kelvin para a esquerda. O menino David Neres cresceu pelo lado direito, talvez com a entrada do Luiz Araújo, porque era Cotia em campo. Tinha João Schmidt no meio campo, tinha Kelvin do lado esquerdo, tinha David Neres do lado direito, tinha Rodrigo Caio, que surgiu também lá em Cotia. Enfim, o São Paulo estava com jogadores de Cotia ali, né? Então, para minha surpresa, o Cueva não caiu no segundo tempo. O Luiz Araújo não fez cair o rendimento do São Paulo pelo lado esquerdo, manteve aquele rendimento incisivo e ofensivo. E o São Paulo voltou melhor ainda. O segundo tempo do São Paulo foi ainda melhor do que o primeiro tempo. E o segundo tempo do Corinthians foi ainda pior do que o primeiro tempo que eles haviam feito. Então o São Paulo tomou ainda mais conta do jogo e aos 10 minutos eu disse o seguinte: o São Paulo hoje corre o risco de golear o Corinthians, porque o Corinthians está absolutamente amedrontado e era o que estava acontecendo. Então o São Paulo engoliu o Corinthians com partidas soberbas do miolo de zaga de Maicon e Rodrigo Caio. Maicon só teve uma bobeada no primeiro tempo, segundo tempo perfeito, Rodrigo Caio também. Com partida soberba de Mena pelo lado esquerdo, impedindo o Corinthians de atacar e ajudando na frente. Com partidas primorosas, tanto de João Schmidt quanto de Thiago Mendes. João Schmidt até chegou à frente, bateu no gol com perigo. O Thiago Mendes também chegou à frente, mas guardando bem o sistema defensivo, como 2 leões de chácara. Com partida excepcional de Christian Cueva, também no segundo tempo mantendo o ritmo. O São Paulo arrebentou o Corinthians. Foi um verdadeiro show de bola. E logo, aos 15 minutos do segundo tempo, o São Paulo fez 2-0. No gol do menino David Neres. Uma outra jogada do Cueva. Ninguém marcou o Cueva. Deixaram o menino jogar. E o Cueva é habilidoso, ele sabe jogar. A deixar espaço para ele jogar. Então ele fintou, ele driblou, ele deu chapéu, ele fez de tudo. E nesse segundo gol, ele entrou pelo meio, viu o David Neres entrando. O David Neres, eu já disse aqui, entra em diagonal. David Neres entrou em diagonal na posição quase de centroavante, recebeu, girou sobre o zagueiro, bateu no outro canto, São Paulo 2-0. Caixa. Aí, iguais do coração. Aí, iguais do coração. O templo sagrado do Morumbi veio abaixo. Os 108 mil olhos empurraram ainda mais o São Paulo. Foi uma loucura. Somos 18 milhões de devotos no mundo todo.
E essas 18 milhões de cabeças estavam todas ali no templo sagrado do Morumbi. Havia apenas 54 mil ali dentro, de corpo presente. Mas espiritualmente, éramos 18 milhões depois do segundo gol, porque todo mundo se voltou para esse jogo. São Paulo 2-0 aos 15 minutos do segundo tempo. E o São Paulo enquadrando o Corinthians. E toma a Cueva para o lado esquerdo, para o lado direito, entrando. E o Chaves ainda perdeu uma ou duas chances de novo. Até que, aos 21 minutos, logo depois, o São Paulo fez 2-0 aos 15 minutos, e não demorou 6, 7 minutos para fazer o terceiro. Naquele golaço de Chaves. Ele mesmo. Ele que perdeu 3 chances no jogo, ele recebeu uma bola, também num passe genial de Christian Cueva, que avançou e colocou em situação de bater na saída do goleiro, e ele chutou cruzado para fazer o terceiro gol do São Paulo. Sai zica, e a zica saiu do corpo do nosso Chaves, por querendo, porque o homem está lá faz tempo, vivendo a míngua de gols, vivendo como um mendigo de gols, pedindo me dá uma bolinha para eu pôr na rede. E finalmente chegou essa caráter para ele que havia perdido tantos, perdeu 3 nesse jogo, repito. Então Chaves bateu cruzado, executando o goleiro corintiano que estava desesperado. São Paulo 3-0. E o São Paulo continuou em cima. O Corinthians não chutou uma bola ao gol no segundo tempo. O São Paulo teve domínio completo, continuou agredindo pelo lado esquerdo com Mena e Luiz Araújo, continuou agredindo pelo lado direito com David Neres e Buffarini, o miolo da zaga perfeito com Maicon e Rodrigo Caio, João Schmidt e Thiago Mendes fazendo uma partida brilhante, Chaves internado na área e dando trabalho à defesa corintiana, com Cueva regendo a orquestra. Porque o São Paulo nesse jogo foi todo vontade, foi uma verdadeira orquestra filarmônica que enquadrou o Corinthians num grande show de bola. Então, tudo seguiu assim, o São Paulo perdeu ainda outras oportunidades, até que Luiz Araújo, já nos acréscimos, botou uma pá de cal na Cueva corintiana. Eu não podia perder a piada. E o São Paulo então fez o 4º gol em outra jogada de Christian Cueva. O Cueva entrou com a bola dominada, esperou a opção para quem passar a bola, porque o Corinthians era todo desespero e se abriu todo lá atrás, e num contra-ataque o Cueva recebeu pelo miolo, havia pelo lado direito aberto o jogador que entrava, que era talvez o Wesley, que já havia entrado no lugar de David Neres, que sentiu aos 37, ou se não era o próprio João Schmidt, que entrava ali pelo lado direito, não me lembro quem, e pelo lado esquerdo entrava o Luiz Araújo. Ele escolheu para quem passar porque eram 3 contra 1, 3 contra 2 no mínimo ali naquela descida do Cueva. Então ele tocou na esquerda, Luiz Araújo entrou e bateu sem nenhum problema para fazer. São Paulo 1, 2, 3, 4, Corinthians 0. Foi um show de futebol. Eu vou repetir aqui, isso me fez lembrar. Eu até antes do jogo estava falando sobre o São Paulo e Corinthians, um majestoso, que eu vi nos anos 80. Nos anos 80, final do ano de 1980, num campeonato paulista, quando o São Paulo enfrentou o Corinthians, um majestoso antológico, e venceu também por 4-0, com 2 gols de Serginho, um de Renato e um de Paulo César. O Paulo César Capeta, que era o nosso ponta direita. O São Paulo que naquele tempo tinha Valdir, Getúlio, Oscar Dario e Ayrton. Depois que viria chegar o Marinho Chagas. No meio-campo, o São Paulo tinha Almir e Heriberto. Depois iria chegar o Everton. Depois iria chegar o Mário Sérgio no ano seguinte. E na frente, o São Paulo tinha Paulo César, Renato, Serginho e Zé Sérgio. Um ataque fulminante. E naquele dia, eu estava lá no Templo Sagrado do Morumbi, o São Paulo jogou de listrado e o Corinthians de branco, o São Paulo fez exatos 4-0, dando um show de futebol. Mas talvez o Corinthians, naquela oportunidade nos anos 80, tivesse oferecido mais resistência do que esse Corinthians ofereceu neste sábado de 2016, quando o São Paulo faz uma campanha pífia no Campeonato Brasileiro, mas fez a sua grande partida da temporada e deu um show absoluto no rival que estava inerte, morto, acovardado e com medo desde o começo da partida. Foi um show do São Paulo com
com 108 mil vozes, né? Com 108 mil vozes, mil olhos, né? E 54 mil vozes gritando olé e festejando o show no Templo Sagrado do Morumbi. Era isso que eu tinha a dizer sobre esse jogo. Eu tô caindo de glórias até hoje. Aquela camisa lá, ó, aquela camisa lá, pesa. Aquela camisa tem um peso maravilhoso. Então, quando o São Paulo enche o Templo Sagrado de devotos, fica difícil ganhar lá. Porque o jogador sente o peso da camisa e a camisa inspira. A camisa das 3 mais lindas cores do mundo faz de qualquer jogador um galã do futebol. E foi assim, né, que o São Paulo enquadrou o Corinthians e leva para a história, traz para a história uma página de ouro em meio a esta campanha horrorosa, fazendo 4-0 no seu grande rival. Agora restam apenas 5 partidas no Campeonato Brasileiro. A próxima do São Paulo é contra o Grêmio, mas é só lá pelo dia 16, porque a seleção brasileira joga. O São Paulo enfrenta o Grêmio aqui em São Paulo, no Morumbi. Tem toda a chance de fazer mais 3 pontos. Há uma possibilidade remotíssima de se alcançar aqueles 6 que vão jogar a Copa Libertadores da América, mas o que importa é que o São Paulo está definitivamente livre, chegando aos 45 pontos da tal região diabólica do campeonato, a região do rebaixamento. Foi uma vitória histórica, uma vitória antológica, e se o São Paulo tivesse jogado esse futebol desde o começo do campeonato, era candidato ao título, embora o seu plantel não seja grande, mas jogando com esta inspiração, jogando com esta determinação, com essa disposição tática obediente, o São Paulo, sem dúvida, teria tido uma melhor sorte. Vamos esperar agora o próximo jogo para ver se o São Paulo mantém esta qualidade de futebol. Vamos todos ao templo e empurrar esse time para ver se terminamos esta campanha numa posição de maior respeito. Tenham todos um fim de semana, uma semana inteira maravilhosa. Amanhã é segunda, estou gravando aqui no domingo depois da rodada. Uma semana daquelas de parar o trânsito, atenção, em Santa Rita do Passa Quatro. E paz, meus iguais. Eu te proponho, ó meu São Paulo, amar-te sempre assim.